Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella e do Sejure Cursos, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário e também direito processual civil através da professora Leilane Sbardella. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também nos sigam lá nas redes sociais, lá no Instagram, @Sejure Cursos e também @Professor Jefferson Sbardella. O assunto de hoje é muito interessante, é uma dúvida muito corriqueira no dia a dia, não só de quem atua na área jurídica e na área do direito imobiliário, mas também das pessoas em geral, aquelas pessoas que têm imóveis alugados e também aquelas pessoas que querem comprar um imóvel, mas esse imóvel está alugado. Nós vamos tratar hoje, então, desse assunto, compra e venda de imóvel alugado, se é possível e quais são os cuidados que precisam ser levados em conta. Cuidados tanto por parte do locador, proprietário que quer vender esse imóvel, quanto por parte, claro, do comprador. E quais são os direitos do inquilino, do locatário, no caso de venda do imóvel locado. Primeiro ponto, é possível vender o imóvel que está alugado? Digamos que eu, professor Jefferson Sbardella, seja proprietário de um imóvel e eu aluguei esse imóvel está alugado. Agora, num dado momento, eu preciso lançar mão desse imóvel, vendê-lo, porque eu estou precisando de dinheiro para outra coisa. É possível fazer essa venda, mesmo estando o contrato de locação vigindo ainda? É possível ou não? E eu digo a vocês que sim. Por quê? Lá no artigo 1228 do Código Civil, ele fala que o proprietário ele tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver da coisa. Nesse caso, a coisa é o imóvel. Então, aquele poder de dispor significa que ele pode vender, que ele pode dar em garantia, que ele pode doar, etc, etc. Então, mesmo que ele tenha cedido o uso do imóvel temporariamente através de um contrato de locação, que é um contrato de direito pessoal e não de direito real. Direito real são aqueles direitos reais imobiliários, como a superfície, a servidão, o usufruto, por exemplo. O usufruto tanto pode ser imobiliário quanto mobiliário, mas o direito pessoal não. O direito pessoal é como, por exemplo, uma locação, um comodato. Então, a pessoa que recebe aquele bem para utilizar, ela não cria vínculo com a coisa, ela tem um vínculo com a outra parte, tá? Então, nesse caso, como o proprietário continua com o direito de dispor, embora ele tenha cedido o direito de usar para o locatário, então ele pode sim vender. Então, mesmo na vigência do contrato de locação. Então, quais os cuidados que ele precisa ter para não sofrer nenhuma ação de perdas e danos, por exemplo? O cuidado que ele precisa ter é dar a preferência ao locatário. O locatário tem algo que a gente chama de direito de preferência. Então, está prevista lá no artigo 27 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, o direito de preferência do inquilino. Então, se eu quero vender, digamos que eu tenho um imóvel, esse imóvel tenha um valor de R$ 500.000. Esse é o valor pelo qual eu pretendo vender. Então, eu vou dar a carta de preferência, eu vou expedir uma carta de preferência ao locatário, dizendo: olha, senhor locatário, senhor inquilino, eu estou com o meu imóvel à venda, eu estou colocando meu imóvel à venda pelo valor de R$ 500.000 e você tem o direito de exercer a preferência de compra pelo prazo de 30 dias. Ultrapassados esses 30 dias, o locador pode vendê-lo para quem ele quiser. Caso o locatário resolve exercer o direito de preferência, ele tem que se manifestar, então, dentro do prazo de 30 dias. E esse direito de preferência, ele pode ser renunciado pelo locatário nesse momento, sim. Então, digamos que eu dê o direito de preferência ao locatário, o locatário pode já dizer: ah, não tem interesse. Ok, renunciou esse direito de preferência. Agora, lá no início do contrato, se for colocada essa renúncia ao direito de preferência lá no início do contrato, essa seria uma cláusula nula. Eu não posso, ao fazer um contrato de locação, já pedir que o locatário diga se tem interesse ou não na compra e já renuncie o seu direito de preferência. Isso seria uma cláusula nula. Agora, lá naquele momento, quando eu for vender,
quando eu der a preferência a ele, aí nesse momento ele pode sim renunciar ao direito de preferência, tá? Agora, digamos, então, que o locatário não exerça o seu direito de preferência. Coloquei esse imóvel à venda, apareceu um comprador. Agora vamos olhar pela ótica do comprador. O comprador pode comprar com tranquilidade esse imóvel? E a resposta é sim. Sim. Por quê? Porque ele tem o direito de, não concordando com a continuidade da locação, ele tem o direito de denunciar essa locação. Então, ele pode, digamos que o comprador adquiriu esse imóvel, ele sabe que está alugado, mas ele não tem interesse na continuidade da locação. Ele vai, no prazo de até 90 dias, ele tem que notificar o inquilino, dizendo, olha, senhor inquilino, eu adquiri o imóvel, está aqui o registro, 90 dias a contar do registro, tá? Está aqui o registro, eu não tenho mais interesse na locação. E qual o prazo que ele tem que dar para o locatário desocupar? 90 dias também. Então, está aqui, eu não tenho mais interesse na locação e Vossa Senhoria tem o prazo de 90 dias para desocupar o imóvel. E se ele não desocupar? Ação de despejo. Ação de despejo. Agora, que cuidados o comprador tem que ter? Primeira coisa, ele tem que verificar se esse inquilino recebeu o direito de preferência. Então, tem que analisar. Vem cá, proprietário, você deu o direito de preferência para o inquilino? Sim, eu dei, está aqui, foi encaminhado por AR, ele não se manifestou dentro do prazo de 30 dias. Ok? Ok. Essa renúncia do direito de preferência poderia se dar no próprio contrato de compra e venda? Sim, também. Ó, eu não dei o direito de preferência, mas ele já me falou verbalmente que ele não tem interesse e ele assina onde for preciso, dizendo que não tem interesse. Pode ser também? Pode, não tem problema. Agora, e se o contrato estiver registrado lá no cartório de registro de imóveis e tiver ali uma cláusula de vigência? O que é a cláusula de vigência? A cláusula de vigência é uma cláusula que se coloca, primeiro, a cláusula de direito de preferência não precisa estar no contrato. O direito de preferência decorre de lei, está lá no artigo 27. Já a cláusula de vigência, essa sim, tem que estar no contrato e o contrato de locação tem que estar registrado lá no cartório de registro de imóveis. Então, essa cláusula de vigência diz o seguinte, olha, é aquela cláusula que é colocada no contrato de locação. Então, o professor Jefferson firmou um contrato de locação com o João e colocou ali, foi colocado no contrato de locação. Olha, porque o João ia fazer um investimento alto ali, ia ajeitar aquele imóvel, digamos que seja um imóvel comercial. É mais comum cláusula de vigência em imóveis comerciais, onde o inquilino vai fazer lá algum investimento e ele quer ter uma segurança de que será dada continuidade àquela locação. Então, digamos que o professor vendeu lá para o João e foi colocado lá uma cláusula de vigência. O que diz essa cláusula de vigência? É uma cláusula muito simples que diz o seguinte, olha, em caso de venda, em caso de alienação do imóvel, quem comprar deverá respeitar o contrato de locação até o seu termo final. É simples assim. Só que, segundo o artigo 8º da Lei do Inquilinato, esse contrato tem que ser levado a registro. Aliás, o artigo 8º, erroneamente, fala em averbação. Não é averbação, é registro. Os termos do artigo 167.1, número 3, da Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. Levado a registro, aí o comprador vai ver, o comprador, o interessado em comprar, vai ver, opa, tem um contrato registrado aqui, tem uma cláusula de vigência. Então, se eu comprar esse imóvel, eu já sei que eu não vou poder pedir a desocupação. Eu já sei que eu vou ter que cumprir o contrato até o final. Então, são esses os cuidados que tem que ter. Ah, professor, e sempre o inquilino terá direito de preferência? Não. Em alguns casos, ele não tem direito de preferência. A própria lei do inquilinato fala sobre isso. Então, em alguns casos, em caso de permuta, em caso de doação, deixa eu ver se tem aqui, se eu estou com a lei aberta aqui na tela, e eu já coloco para vocês. Não, eu não estou com a lei, aberta aqui, senão eu colocaria já na tela para vocês, para a gente olhar
para a gente olhar o artigo. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler para vocês porque eu achei ele aberto aqui num outro local. Vamos lá. Artigo 32. Deixa eu tentar compartilhar agora. Espera aí. Artigo 32. Aqui. Vamos lá. Vamos tentar compartilhar. Ah, agora sim. Artigo 32. O direito de preferência não alcança... Está aqui, ó. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, quando a pessoa vai integralizar esse imóvel numa pessoa jurídica, cisão, fusão e incorporação. Então, nesses casos, o proprietário não está obrigado a dar preferência ao locatário, tá? Outro detalhe interessante, e se o locatário tinha direito de preferência, o locador, o proprietário, não deu direito de preferência a ele, o comprador não observou esse detalhe, não se preocupou em observar esse detalhe, e depois, quando ele foi notificar o inquilino para desocupar o imóvel, o inquilino diz, não, espera aí, não me foi dado o direito de preferência. O que pode acontecer nesse caso? O artigo 33 trata do assunto. O locatário preterido, ou seja, aquele para quem não foi dado o direito de preferência, o locatário preterido no seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante, que o alienante, a pessoa que vendeu, né, o proprietário do imóvel, o locador, as perdas e danos. Então, ele vai ter que provar que prejuízo ele teve por não ter sido lhe dado o direito de preferência. Ou, olha que detalhe interessante, ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado, aqui é averbado mesmo, tá? Averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Porque aqui não tem desculpa. Ora, se eu vou comprar um imóvel e eu vejo que existe uma locação e que o contrato está averbado lá no registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel, eu tenho que ter o cuidado de saber se foi dado preferência. Então, nesse caso, não é comum averbar contrato de locação. Não é comum. Tá? Nem registrar, nem averbar. Registrar para a cláusula de vigência e averbar para o direito de preferência. Não é comum, mas se estiver, eu tenho que tomar cuidado. Poxa, esse contrato está averbado por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se foi dado preferência para o locatário. Então, tem que ter cuidado, tá? Outro detalhe, e nesse caso, ele, se tiver averbado, então o locatário pode, se ele tiver interesse, depositando o preço e as despesas de transferência que o comprador gastou, haver o imóvel para si. Lá no artigo 8º é que fala da cláusula de vigência, já que eu estou com a lei aberta, vou ler para vocês. Se o imóvel for alienado durante a alocação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Então, a pessoa que comprou pode denunciar o contrato, dizer que não quer mais, com prazo de 90 dias para desocupação. Então, ele vai denunciar o contrato e vai dar 90 dias para o inquilino desocupar o imóvel, salvo se a locação por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação. Então, se tiver lá uma vigência, uma cláusula dizendo, olha, em caso de alienação, o comprador terá que respeitar o contrato. E estiver averbado junto à matrícula do imóvel, aqui lê-se registrado. Houve um equívoco aqui do legislador, tá? Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário em caráter irrevogável com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula. Então, se for uma promessa de compra e venda onde já se entregue a posse ao promitente comprador e essa promessa esteja registrada lá no cartório de registro de imóveis, o promitente comprador também poderá denunciar o contrato. Agora tem um detalhe. Parágrafo 2º do artigo 8º. A denúncia deverá ser exercitada, desculpe, no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se
que acontece, então, se ele perder esse prazo de 90 dias? Presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Então, ele tem que fazer essa denúncia, notificar, informar ao locatário sobre o seu desinteresse na locação, sob pena de concordar com a continuidade dela. Tá? Então, são esses os cuidados, tanto do vendedor quanto do comprador. Então, é perfeitamente possível fazer uma compra e venda de imóvel que está alugado, não há problema nenhum. O proprietário, se for ele o locador, não necessariamente o locador seja o proprietário, né? Aqui estamos tratando de uma situação em que o locador é o proprietário do imóvel. A gente sabe que o usufrutuário também pode ser o locador ou alguém autorizado pelo proprietário também pode ser o locador. Mas nessa situação de compra e venda, estamos tratando de uma situação em que aqui é mais comum, corriqueiramente falando, em que o locador é também o proprietário. Então, ele tem que tomar esses cuidados, dar preferência para o inquilino, salvo as hipóteses do artigo 32, em que ele não precisaria. O professor Jefferson vai permutar com o José o seu imóvel pelo imóvel do José. Óbvio que, nesse caso, eu não preciso dar preferência. O professor Jefferson vai doar esse imóvel a um filho. Óbvio que eu não preciso dar preferência. O professor Jefferson vai integralizar esse seu imóvel que está alocado no capital social da sua empresa. Óbvio que eu não preciso dar preferência, tá? Então, nesses casos. Então, o cuidado que o proprietário tem que ter, o locador proprietário é dar preferência para o inquilino, então, e o comprador tem que ter o cuidado de ver se foi dado preferência, de saber se tem uma cláusula de vigência nesse contrato de locação. Certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe aqui com os seus conhecidos, com os seus amigos, com pessoas que possam ter interesse nesse tema, pois compartilhando os nossos vídeos chegam a mais pessoas e podem ajudar mais profissionais sobre esse assunto e sobre os outros assuntos que a gente trata aqui no nosso canal, no nosso Sejure Cursos, no nosso canal do professor Jefferson Sbardella. Não esqueçam de deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Gostou? Se gostou, dá o like, deixa um comentário se você já passou por uma situação semelhante e não esqueçam também de se inscrever lá nas nossas redes sociais, especialmente o nosso Instagram. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.